Oração. Hoje vou falar sobre oração. O texto escolhido é Colossenses 4, verso 2. Colossenses 4, verso 2. Diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Vamos lá. A oração é um meio de comunicação entre o povo de Deus com o seu Criador, com o seu Deus. Toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito de Deus, ele mostra para nós que nós, servos de Deus, devemos ter uma comunhão com a oração. Exemplo de comunhão com a oração, os homens de Deus do Antigo Testamento. Enoque, um dos primeiros homens que a Bíblia nos diz que ele invocou a Deus. Andou Enoque com Deus, porque Enoque era um homem de oração. Enoque foi um dos primeiros a ter uma forte comunhão com Deus. Enoque, exemplo de um homem de oração, assim como os homens de Deus. Noé era um homem de oração. Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, Josué, todos os nossos estrategistas, os nossos juízes, Samuel, extremamente homem de oração. Então a oração, ela tem que estar no pulso do cristão guerreiro. A oração deve ser uma diadema, uma âncora na vida do servo de Deus. Os reis, homens de oração como Davi, como Ezequias, a oração, a Bíblia nos ensina o poder da oração. Vamos ver alguns fatos, vamos ver algumas observações sobre a oração. Observa Colossenses 4, verso 2, que eu acabei de ler. A Bíblia diz assim: perseverai em oração. Mas há uma vírgula dizendo assim: velando com ação de graças. Você já parou para pensar na palavra velando? A Bíblia nos ensina velar pela oração. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: todos nós devemos ser homens e mulheres cristãos de oração. Todos nós devemos ter uma vida de oração. Mas, sobretudo, velar naquilo que oramos. O que é isso, velar? Velar é acreditar e praticar aquilo que oramos. Porque se eu não velar pela oração, se eu não velar pela oração, não adianta orar uma noite inteira. Não adianta eu orar uma vigília toda, se eu não velar pela oração. O verdadeiro poder da oração é quando nós velamos naquilo que falamos com Deus. Oração é uma fala acompanhada de ação
para com Deus. A oração ela tem grande poder desde que quando eu começo a velar por ela, velar por aquilo que eu falo na minha oração. A oração, ela se torna uma armadura nas nossas vidas. Mas a oração, ela tem grande validade quando nós velamos por elas. Porque muitos crentes, muitas igrejas perdem a visão da oração, não estão acreditando mais numa reunião de oração. Tem cristão hoje que não acredita nas reuniões de oração da sua igreja. Não tem nenhuma empolgação. Ou seja, ora, mas não há nenhum resultado. Por quê? Porque não está velando pela oração. Ou seja, não há fé para acreditar naquilo que se fala na oração. Colossenses 4, verso 2. Paulo está ensinando aos cristãos de Colossos a importância de velar pela oração. Vou te dar um exemplo de que é velar pela oração. Vou te dar um exemplo. Imagina você numa grande casa, numa grande igreja, numa grande comunidade. O pastor, ele pede ajuda para Deus santificar, para Deus dar um avivamento para a sua igreja. Ou seja, um certo líder, ele ora para pedir que a sua igreja cresça ainda mais, que a sua igreja tenha reavivamento. E com o passar do tempo, Deus começa a levantar um irmão. Olha, isso aqui é sério que eu vou falar. Deus começa a levantar um membro e começa a levantar aquele membro, fazendo ele entendido da palavra, fazendo ele um grande orador, um grande homem de Deus. Daqui momento, aquele pastor que pediu para que haja restauração da sua igreja, ele começa a ter ciúme daquele irmão, membro da sua igreja que está crescendo. O que é isso? Ele pediu na oração para Deus crescer a igreja dele. E Deus responde a oração, mas aquele que orou, ou seja, ele pediu para Deus crescer a igreja dele. Aí Deus começa a mandar o irmão para ajudar, aquele irmão começa a crescer, aí começa a vir o ciúme, começa a ver a soberba, começa a vir a soberba no coração do homem. O que acontece? Determinado dirigente, determinado líder não velou pela oração que fez. Há um provérbio em nosso meio em que os crentes dizem assim, muita oração, muito poder. Eu tenho certeza que na sua igreja, eu tenho certeza que na sua congregação,
Eu tenho certeza que você já ouviu isso de muitos crentes, dizendo que muita oração, muito poder. Mas há um equívoco. A oração só tem poder, só tem resultado na nossa vida se nós estivermos velando por ela. É o que Paulo está ensinando em Colossenses 4, verso 2. Não adianta orar uma vigília, não adianta orar uma noite toda se nós não velarmos na oração. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que nós temos que velar por aquilo que falamos em nossas orações. Exemplo, se eu quero mudança na minha vida, eu tenho que velar, eu tenho que querer mudança, porque se eu não querer mudança na minha vida, eu posso orar uma noite toda, eu posso orar toda reunião de oração. Se eu não quiser ser mudado, se eu não quiser que o Espírito de Deus faça uma mudança em mim, eu estou orando inutilmente. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que velar pela oração. Olha o que está escrito em Colossenses 4, verso 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Velando. Primeiro passo importante é você velar pela oração. Segundo passo é você acreditar que Deus tem um poder para ouvir as tuas orações. Nós não podemos viver de oração de outras pessoas, somente sobrecarregar o pastor da igreja dizendo assim: pastor, ora por mim. Irmã do círculo de oração, ora por mim. Obreiro fulano, ora por mim. Tem hora que você tem que ir sozinho diante do trono da graça para orar. Há momento que você tem que acreditar que você tem a graça de ser ouvido pelo Senhor. Não podemos ficar com uma canequinha esmolando, sabendo que nós temos potencial para falarmos com Deus em oração. Esse segundo passo é não depender só da oração do pastor, do irmão ou da irmã ou do obreiro. Começa a exercitar o poder da oração, que é uma armadura, que é uma âncora. Eu vou te mostrar que tem momento que você tem que ir sozinho. Há momento que você tem que ir a Deus sozinho. Deus quer ouvir a tua oração. Deus quer ouvir você falar. Olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 6. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Sabe o que é isso? Entrar no teu aposento é entrar no seu secreto, sozinho com Deus. Meu irmão, minha irmã, tem hora que é você que tem que entrar na guerra espiritual no seu quarto, no seu secreto. Tem hora que é você que tem que dobrar este joelho desconjuntados. Tem hora que é você que tem que entrar no seu quarto,
mesmo que você estiver chorando, mesmo que você estiver passando por luta, mesmo que você estiver passando por dificuldade, Deus, Ele quer ouvir o seu gemido. Deus quer ouvir você chorando. Deus, Ele quer ouvir você exclamando para Ele. Então, olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu secreto, entra oculto somente você e Deus. Esquece do pastor, esquece da irmã do círculo de oração, esquece do obreiro, esquece da obreira, é você que tem que entrar em oculto no secreto com Deus. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Sabe o que é fechar a tua porta? É você estar sozinho. Ninguém mais. É você e Deus. É você e as suas lágrimas. É você, a sua luta e sua dificuldade levar diante de Deus. Entra no teu aposento, fechando a tua porta, e ora ao teu Pai que vê o que está oculto. Deus vê o que está oculto. A maioria das igrejas, a maioria dos crentes hoje não estão acreditando nas suas orações. Não estão acreditando nas suas orações. Por isso, não estão orando, não estão buscando a Deus, não estão tendo força para buscar a Deus. Para finalizar, para sabermos se um homem ou se uma mulher ela tem comunhão com Deus, é uma vida constante de oração. É aquela pessoa que quando chega no culto, no horário do culto de oração, aquela pessoa fica repleta de vontade de estar em oração, buscar a Deus. Vida com oração. Não perca a visão da oração. Esta congregação a quem eu falo, este cristão pessoal, esta igreja, eu não sei com quem eu falo, mas eu quero te dizer, estes joelhos desconjuntados, essas mãos precisam erguer. Quando na oração você ergue as suas mãos, você está dizendo que você depende de Deus. Quando você dobra o seu joelho, você está se quebrando para Deus. Então, guarda essas duas coisas. Primeiro, velar pela oração. Segundo, é você entrar sozinho e buscar a Deus no seu quarto, no seu oculto, no secreto. Eu deixo essa palavra, eu sou o pastor Antônio. Uma boa noite, que a paz esteja convosco.